João capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos 22 até o versículo 27. Primeiro João 2, de 22 a 27. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Meus irmãos, nós vimos no texto anterior a esse, João vai colocar a diferença que há entre o cristão e os hereges, aqueles que deturpam a palavra de Deus. Nós vimos que João diz, nós vimos semana passada, que João diz no texto anterior que os hereges saíam do meio da igreja, se afastavam, e João chega a dizer que saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque, na verdade, não se submetem à doutrina, não se submetem à liderança, não se submetem àquilo que a palavra de Deus diz e vão embora. Então ele diz, sair do nosso meio porque não eram dos nossos. E agora, João, ele continua usando a carta para mostrar a certeza de salvação. Nós sabemos que no Evangelho de João, ele escreve o Evangelho para que as pessoas creiam em Jesus e sejam salvas. Nessa primeira carta, ele escreve para que as pessoas saibam que elas são salvas. Então, ele está escrevendo para um povo que é cristão, um povo que é salvo. E a igreja aqui, no tempo quando ele escreve essa carta, ela enfrentava uma luta tremenda contra os hereges, que são pessoas que levavam para a igreja falsos ensinos. E João está combatendo isso. Hoje, meus irmãos, nós enfrentamos os mesmos problemas, as mesmas coisas. Nós vamos lembrar que João está tratando da prova doutrinária, ou seja, ele está dizendo para a igreja que vocês precisam de provar que são cristãos doutrinariamente, com relação à doutrina, com relação à palavra de Deus. Ele está falando sobre isso aqui. Ele está na sua última prova. Nós falamos que ele colocou 3 provas. A prova moral, que é a obediência à palavra de Deus, a prova social, que é o amor a Deus, é o amor ao próximo, e a prova doutrinária. Ele está tratando da prova doutrinária. Nós vamos reparar daqui mais à frente que João ele vai voltar nessas provas todas, só que depois ele vai aprofundar nessa relação. Ele vai, por exemplo, tratar da prova doutrinária no sentido de que você tem que conhecer a palavra
e viver a palavra. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente aqui na carta de João. Então, ele vem, agora, ele passa a nos mostrar aqui nesse texto, você viu que nós paramos aí, apesar de que o negrito aí está no início do versículo 27, nós fomos até o final do versículo 27, o 28 ele começa assim, filhinhos, ele vai dar uma guinada no que ele está falando, quando ele cita essa palavra, filhinhos. Então, o 27 está no texto anterior, e nesse texto que nós acabamos de ler, João vai mostrar 3 coisas que nós precisamos de entender. Ele vai falar da natureza da heresia, ele vai falar do efeito da heresia na vida da igreja, a natureza, o efeito, e vai falar da proteção que nós temos que ter contra a heresia. Ele vai falar essas 3 coisas aqui nesse texto. E nós vamos ver, a primeira coisa que ele fala é sobre essa natureza da heresia. Quando ele diz aí no versículo 22, quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso que está no meio da igreja, que fica pregando mentira? Ele não está falando aqui de você contar uma mentira, de que alguém te liga, pergunta se você está ocupado e você não está e diz estou. Não é essa mentira que ele está dizendo. Ele está falando de mentira doutrinária, mentira que envolve a palavra de Deus. Ele diz, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aí este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então a natureza da heresia, a natureza da heresia é negar a Cristo. Quando ele diz o mentiroso é aquele que Jesus não é o Cristo. O que João está combatendo aqui? João está combatendo uma ideia de que Jesus era o homem e que no dia do batismo de Jesus desceu sobre ele a unção, que é o Cristo, o ungido. No batismo, Jesus foi ungido, e que essa unção saiu de Jesus antes dele ir para a cruz. Ou seja, Jesus só foi o Cristo entre o seu batismo e antes da sua morte. Meus irmãos, isso é uma heresia, porque na verdade, quando o anjo fala com Maria, ele já diz para Maria, o que está em você é proveniente de Deus. Quando eles vão falar que eles vão visitar Jesus, eles falam, nasceu o Salvador, o Cristo. Então, o que a natureza da heresia é a negação de Jesus. Negam que Jesus veio em carne, negam que Jesus nasceu como homem, viveu uma vida humana, morreu como homem. Eles negam essa ideia da humanidade de Cristo. Eles negam que Jesus ressuscitou em corpo, que na verdade o que estava ali era uma visão. E Jesus faz questão de dizer que manda Tomé colocar a mão na ferida, toca aqui. Jesus faz questão de comer com eles para mostrar, ainda diz, um espírito não come. Então negam essa humanidade de Cristo. Eles negam que Jesus realmente era homem. Eles negam que Jesus era ou é o Cristo, ou o Filho. Note que ele diz o seguinte, quem é o mentiroso? Senão o que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Então ele está fazendo essa afirmativa. Então a natureza da heresia, ela sempre é a negação de Cristo, a negação do que Cristo fez, a negação do sacrifício de Cristo. Então a primeira coisa que nós devemos tomar cuidado com relação a essa teologia
dos hereges é que muitas das vezes, de forma muito disfarçada, ela aparece no nosso meio, aparece nas internet, através dos pregadores. Uma forma dessa heresia diabólica é fazer com que você confie nas suas obras para ser salvo. E não confie naquilo que Cristo fez. Isso é negar a Cristo. É negar o sofrimento de Cristo, é negar a mediação de Cristo. Então, a natureza da heresia, uma das coisas que ela quer fazer, é negar a mediação de Cristo para a nossa salvação. Nós vimos hoje pela manhã sobre justificação, e vamos continuar vendo semana que vem, quando nós falamos aqui que a justificação é um ato forense, é Deus declarar que nós somos justos, apesar de que nós somos pecadores. É um ato de Deus. E a justificação nada mais é de Deus colocar sobre nós uma capa de justiça, como diz o Salmo Isaías 61, quando ele diz que Deus colocou sobre nós uma capa de justiça, que nada mais é do que a justiça do próprio Cristo. Então, quando você, de alguma forma, você é iludido com a ideia de que você vai agradar a Deus com as suas obras, você está negando Cristo. Negando a obra de Cristo, negando a salvação por meio de Cristo. Você está acreditando que você vai ser salvo porque você não corta cabelo, usa roupa assim, assado, faz isso, faz aquilo, ou seja, você é salvo pelas suas próprias obras. Deus se agrada das suas obras e essa ideia mata a obra de Cristo. E nós precisamos de tomar cuidado porque a teologia herética fora da palavra de Deus nada mais é do que uma teologia diabólica. Qual o efeito da heresia? Ele vai falar que o efeito da heresia diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, se em vós permanece o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. O efeito da heresia, que João está colocando aqui, é que negar a Cristo, o Filho, é não ter o Pai. Ele fala isso de forma muito clara. Você não tem Deus Pai com você, você não tem comunhão com Deus se você negar o Filho. Quem nega o Filho não tem o Pai. E quem tem o Pai, quem tem o Filho, tem o Pai. O que ele está dizendo, meus irmãos? Ele está dizendo aquilo que ele disse lá no Evangelho. Quando Jesus Cristo diz, João registra isso: eu e o Pai somos um. Não tem como você ter o Pai sem ter o Filho, você não tem como ter Deus. E essa heresia também está no nosso meio, às vezes nos nossos ambientes, quando nós encontramos pessoas que dizem que Deus está com ele, o homem lá de cima, Deus não sei o que lá, e vão falando montoeira de bobagem, dizendo que Deus está com eles, porque receberam uma bênção aqui, uma bênção acolá, e nós sabemos que até os incrédulos, aqueles que são condenados ao inferno, são abençoados por Deus, mediante a sua graça comum. Por isso chove na horta do justo e na horta do injusto. Deus abençoa a todos. Ou seja, não é porque você tem uma bênção de Deus que você tem Deus, porque ele diz: aquele que tem o Pai é somente aquele que tem o Filho. Na verdade, meus irmãos, nós não podemos ter comunhão com o Pai sem confessar o Filho como dono da nossa vida. É o que ele está dizendo: aquele que não confessa, não tem. Não tem. Aquele que não tem Jesus como dono da sua vida, como Senhor da sua vida, esse não tem o Pai. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de tomar cuidado, porque na verdade,
ele está mostrando que não há salvação sem a mediação de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o mediador. Jesus é o mediador, ou seja, o vínculo entre o homem pecador afastado de Deus em função dos seus pecados e o Deus Santo, o Pai bendito. Só há ligação entre essas partes mediante o ato de Cristo, a mediação de Cristo. Então, o efeito da heresia é exatamente não permitir que essa ligação seja feita. Aí o que acontece conosco? Você ouve muito expressões assim: venha para a igreja tal que você vai ter isso, vai ter aquilo. Como se a igreja fosse o elo de ligação entre o pecador e Deus Santo. Isso é defendido de forma clara por aí. A igreja, a mãe igreja, a igreja fulano de tal. Meus irmãos, a igreja não é elo de ligação entre o homem pecador e o Deus Santo. Cristo é o mediador. Nós sabemos, e sabemos de cor, Isaías 69, versículo 2, quando diz lá o quê? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o único que pode nos livrar é Cristo. E aí nós precisamos de entender que não há salvação sem a mediação de Cristo. A promessa para aqueles que estão em Cristo é a vida eterna. Então a primeira coisa que ele coloca é a natureza da heresia. O efeito dessa heresia é nos separar de Deus. Heresia nos separa de Deus, heresia nos separa de Cristo, heresia nos separa da palavra, isso nos afasta de Deus. E aí ele vai falar sobre a proteção contra a heresia. Um texto tão pequeno com tanta coisa, né? Ele vai falar sobre a proteção. E a proteção que ele fala da heresia são duas coisas que precisam permanecer no cristão para manter os cristãos protegidos contra as heresias. A primeira coisa que ele coloca aqui, ele coloca aquilo que vocês ouviram. Ele diz, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Que permaneça em vocês a palavra que vocês ouviram desde o princípio. João talvez estivesse falando exatamente do seu evangelho, ou falando daquilo que foi pregado sobre Cristo. Então a primeira coisa que ele coloca é que o evangelho é uma proteção contra a heresia. Os cristãos devem ser sempre conservadores na sua teologia. Preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Hoje nós vivemos uma síndrome da novidade. Alguém pega um texto bíblico, fala uma bobagem, descobri a luz. Fala uma besteira e todo mundo, bate palma. Meus irmãos, nós devemos ser conservadores, muito conservadores na teologia. Devemos tomar muito cuidado com novidades. Não tem nada novo debaixo do céu. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque tem um monte de gente inventando moda, principalmente quando se refere ao culto. Inventa moda de tudo quanto é jeito, inventa música, inventa luz, inventa de montoeira de coisa, e diz assim, se você está fazendo para Deus com o seu coração, vai agradar a Deus. Meus irmãos, nós só agradamos a Deus se nós nos mantivermos dentro da palavra dele. Fora da palavra não tem nada que agrade a Deus. Porque a palavra é a nossa regra de fé e prática, e nós precisamos de entender isso. Então a primeira coisa que ele coloca é que os cristãos devem ser sempre conservadores na teologia, mantenham aquilo que vocês aprenderam do início. E no texto que nós lemos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que foi lido aqui até o versículo 9, mostra que nos últimos dias nós teríamos tempos difíceis. O quê? As pessoas querem, elas são violentas,
elas não querem ouvir a palavra, elas são cheias de comichões no ouvido, que Paulo vai dizer isso também na carta a Timóteo. Ou seja, há uma dificuldade muito grande hoje. Os cristãos não podem viver, meus irmãos, de novidades. Nós não podemos viver de novidades na palavra. Nós temos que viver daquilo que nós ouvimos desde o princípio. Ele fala isso. Então, a primeira colocação que ele faz sobre como que você se protege da heresia é você se manter no Evangelho, se manter na palavra. A segunda que ele coloca aqui, ele fala da unção. Ele diz que nós devemos permanecer na unção, quando ele escreve no versículo 7, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Ou seja, a proteção que nós temos contra a heresia é exatamente o Espírito Santo em nós. Aqui nós temos um problema muito sério. Por quê? Porque é divulgado no nosso meio a ideia de que o Espírito Santo não fala conosco, não nos orienta. Como que isso é feito? Eu preciso de tomar uma decisão na minha vida. Eu vou ali porque o irmão fulano de tal hora, porque a irmã fulano de tal hora, eu vou lá para que ela me revele. É porque ele é usado pelo Espírito. Eu não. Não, porque eu sou pecador, eu sou assim, sou assado. Meus irmãos, todo cristão tem o Espírito Santo nele. Não importa. Se ele é nascido de novo, ele tem uma unção. E qual é a unção? A unção é o Espírito. Por isso ele diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Olha o que ele está dizendo. Claro que nós temos necessidade de ouvir aqueles que nos ensinam, segundo o apóstolo Paulo diz, que o Senhor concedeu para a sua igreja pastores, mestres, presbíteros, para ensinar o seu povo. Ele não está falando desse tipo de pessoas. O que ele está dizendo é o seguinte: você não tem que ser ensinado por herege, você não tem que ser ensinado por quem deturpa a palavra de Deus. Você não tem que aprender nada com gente que se diz conhecedora e não conhece, com gente que nega Cristo. Você tem que fugir disso. Não há necessidade de alguém que vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, permanecei em Cristo como essa unção vos ensinou. Irmãos, a segunda proteção nossa é que nós devemos aprender com os apóstolos através do Evangelho e entender que o Espírito Santo nos ilumina. O risco de tender para a palavra sem o Espírito é muito comum, de pessoas que querem aprender da palavra sem buscar uma orientação de Deus. E o risco de gente que quer ser instrumento do Espírito sem conhecer a palavra. Esse aqui é o pior de todos nos nossos dias. Pior de todos. Eu vou pregar, o pastor me chamou para me dar uma palavra domingo. O que você está fazendo para pregar? Eu estou orando para o Espírito Santo me usar. Balela, meus irmãos. O Espírito Santo usa quem estuda a palavra de Deus, quem busca conhecimento da palavra, porque a palavra, ela é a espada do Espírito. É a palavra. Essa palavra é inspirada pelo Espírito, que nós temos que ouvi-la. Então, João coloca essas três coisas: a natureza da heresia, o efeito dessa heresia na nossa vida e a proteção contra essa heresia. Meus irmãos, o que a heresia faz de nós com relação a Deus é tirar de nós que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Não há outro mediador entre Deus e os homens. E nós temos que saber disso. Negar a Cristo é negar que nós temos um mediador. E o que Jesus fez foi vir exatamente aplacar a ira de Deus sobre nós.
Paulo diz isso de forma muito clara lá em Efésios, que nós já estudamos aqui, principalmente no capítulo 2, quando ele diz: vocês eram inimigos e agora vocês fazem parte da família de Deus. O mediador é aquele que faz essa ligação. E a heresia bíblica mata exatamente isso. Todo desvio bíblico acaba nisso, acaba matando a obra de Cristo para nos libertar do nosso pecado, para nos aproximar de Deus, para nos fazer membros da sua igreja, membros da sua família. E aqui nós precisamos de entender a situação do homem. Se você é uma pessoa que não tem Cristo, que está no seu estado natural, e aí Jesus ainda não é dono da sua vida, você não confessa Jesus como seu mediador. Os homens no seu estado natural, eles não confessam Jesus como mediador. Por quê? Porque eles querem resolver o problema deles com Deus. Eles querem fazer com que Deus os aceite. E não tem como, porque não há caminho para se chegar a Deus se não for através de Cristo. Então nós precisamos de tomar cuidado, porque às vezes nós somos iludidos com gente que acha que pode chegar a Deus, que pode, que vai agradar a Deus pelos seus próprios atos, e aí aquele que não tem Cristo, saiba de uma coisa: se você não tem Cristo como dono da sua vida, você não tem acesso ao Pai. Você não consegue chegar a Deus. Você não tem o seu pecado perdoado se Jesus não for dono da sua vida. Preste bem atenção. Se Jesus não for dono da sua vida, Ele não é o mediador. A obra dele não serve para você. E você está condenado ao inferno. É assim que a Bíblia diz. Se você não tem Jesus, se você tem Ele como o dono da sua vida, Ele é o mediador. Ele, a justiça dele é declarada para você, porque Ele é o mediador. E nós precisamos de entender isso. A heresia, ela quer nos afastar disso. Meus irmãos, nós temos que também colocar isso em prática. Há grandes religiões no mundo que negam a Cristo. Você fala assim: ninguém nega Cristo. Tem um monte de religião no mundo que nega Cristo. Os muçulmanos negam Cristo, os budistas negam Cristo. Como que eles negam Cristo? Eles não dizem que Cristo não veio. Se você perguntar a um muçulmano, ele vai dizer que Cristo é um profeta. Se você perguntar a um judeu ortodoxo, ele vai dizer que Cristo é um profeta. Mas ele não vai dizer que Cristo é o Filho de Deus. Ele não vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não vai dizer que Cristo é o mediador. E nós precisamos de entender, porque nós temos aí grandes religiões neste mundo que negam a Cristo. Negam a Cristo. Há os heréticos no nosso meio, também no meio da igreja, que deturpam a palavra e assim negam a verdade de Cristo. E aqui, meus irmãos, eu queria dizer o seguinte: cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você acredita. Infelizmente, nós cristãos, a igreja, gosta muito de citar aquele texto, né? Nós devemos ser simples como a pomba, mas o resto do texto ninguém quer, prudente como a serpente. Meus irmãos, nós temos a tendência de acreditar em tudo. Eu encontro pessoas antigas de igreja, velhas de igreja, que pegam um celular, pegam um pregador lá olha como é que ele prega bonito. E não é só no meio nosso, não. Meio de pastores. Pouco tempo eu vi um pastor sugerindo que os pastores e com os líderes da igreja estivessem acompanhando um trabalho na internet. E aí eu procurei saber o que era.
peguei aqueles pregadores lá, que estavam lá na chamada, e fui ouvir as mensagens dele. Passei um dia inteiro fazendo isso. Meus irmãos, com exceção de 2, o resto tudo falou bobagem, falou besteira. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você ouve, porque heresia, meus irmãos, heréticos são todos aqueles que desviam o ensinamento bíblico. O que muda, às vezes, é a grandeza da heresia. Algumas heresias são tão grandes que você leva um choque, e outras heresias são pequenas. A questão é que o estrago é o mesmo. Não importa se é uma grande heresia, se é uma pequena heresia, o estrago é o mesmo. O estrago é te desviar da verdade da palavra de Deus. Então não importa se a heresia é monstruosa, Jesus não existiu. Eu não vou ouvir o cara que começa a dizer que Jesus não existiu, eu não vou nem dar ouvido a ele. Ou aquele que diz assim, não, mas não é bem assim, Jesus existiu. Deixa eu ler o texto bíblico e ler que Jesus nasceu e tal. Mas ele não era tão homem assim. A pessoa muitas vezes lê um texto bíblico e começa uma mensagem e vai trabalhando na sua cabeça na questão psicológica, e quando você vai ver, ele está falando um montoeira de besteira. A heresia não importa se ela é grande ou pequena, o estrago é o mesmo. O estrago é o mesmo. E o estrago é nada mais do que te afastar da palavra de Deus, te afastar de Cristo. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: sem conhecimento bíblico, você está sujeito a se tornar um herético. Mas peraí, o que eu tenho a ver em me tornar um herético? Hoje nós enfrentamos aí uma coisa chamada fake news. Todo mundo sabe o que é, né? Recebe no celular uma mentira e repassa a mentira.